Eu entendo que a revelação divina é progressiva. Com base nisto, eu vou fazer algumas considerações, começando com Levítico e depois indo para o Novo Testamento. Nós estamos lidando, então, com dois testamentos, o primeiro e o segundo. Pois bem, o livro de Levítico vai mostrar a organização de Israel como nação santa, de modo que as leis dadas por Deus vai moldar a vida social, mas também a vida higiênica, ou seja, nesse viés sanitário e espiritual do povo. Aliás, há muito tempo atrás, alguém me perguntou sobre o porquê de tantas instruções no tocante à questão da saúde, porquê de determinadas coisas no Antigo Testamento tem essa questão relacionada à vigilância, o que hoje seria uma vigilância sanitária. Tem esse cuidado não apenas com o espiritual, mas também com o físico. Para que o nosso espiritual venha suportar, é necessário ter também condições físicas e emocionais para que a gente venha lidar de uma forma melhor no dia a dia. Agora, a questão teológica do livro é que Deus é santo. Deus é santo e a expressão é kadosh. E por Deus ser santo, ele convida todo o povo à santidade. O livro de Levítico vai apontar, sabe para quem? Para a pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus, como sacrifício perfeito, ele é também um sacerdote eterno e mediador da nova aliança. Agora, na questão cultural, nós vamos observar, por exemplo, as práticas rituais, que vão refletir uma cosmovisão sagrada, onde cada gesto da vida, tipo alimentação, vestes, celebrações, tem relação com o sagrado. Tudo era sagrado. Não havia essa dicotomia entre sagrado e profano. Da mesma forma, quando nós nos convertemos, a gente não começa a dividir a vida em secular e religioso. Ao contrário, tudo ganha sentido. Por exemplo, quando eu estou no final de semana brincando com meu filho, jogando uma bola, não é algo carnal, secular. Faz parte da minha vida, da vida dele, e isto ganha toda uma significação, porque, antes de tudo, eu sou um ser espiritual. Mas existem outras dimensões, outras áreas na minha vida que devem ser trabalhadas e, sobretudo, receber devida atenção. Mas quando a gente vai para esse livro de Levítico, o que que nós vamos aprender? O que que Levítico tem a nos ensinar? Ensina que a santidade é relacional. Não tem essa história de a pessoa ser santa ou santíssima e ficar afastada de tudo e de todos. Não tem essa perspectiva de alienação, porque a pessoa santa ela vai conviver com as outras pessoas, não com um olhar de superioridade, não com o nariz em pé, achando que é melhor do que as outras, pelo contrário, mas através de uma vida de serviço, de testemunho, relacionando dentro das possibilidades, na medida do possível. Eu estou lembrando do apóstolo Paulo quando disse, se possível for, tem de paz com todos os homens, faça a sua parte, viva de uma forma tranquila, também de uma maneira santificada, correta, justa, piedosa neste mundo. Então, essa santidade, por ser relacional, vai começar primeiramente com quem? Com uma pessoa especial, a pessoa de Deus. Mas vai parar na pessoa divina? Não. Vai se manifestar no amor ao próximo. Tem um texto que as pessoas citam de uma forma fragmentada, dizendo que nós temos que ajudar, a gente tem que atentar para os domésticos da fé. Sendo que o texto bíblico, uma alusão ao versículo, diz o seguinte: fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. O fato da gente fazer o bem aos domésticos da fé
não nos exime de fazer o bem a todas as pessoas. Agora, a gente precisa atentar para isto, porque é algo preceituado na palavra de Deus. Aliás, quando a gente não faz o bem, a gente já está cometendo pecado. Existe o pecado da omissão, por comissão, por pensamento, palavras e etc. e tal. Mas a gente precisa lembrar do próximo, desse amor ao próximo. O próximo, de repente, vai ser alguém que, quando você faz uso do transporte público, que é uma barca, quando não um metrô, um ônibus, enfim, está num coletivo e alguém senta ao seu lado. Este é o seu próximo. Não é necessariamente o seu cônjuge, o seu filho ou filha, muito menos um irmão em Cristo, membro da sua igreja, o seu pastor, mas é o seu próximo. Você tem que amá-lo, você tem que respeitá-lo, você tem que ver ele como um igual, porque todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos melhores do que ninguém. É bom que se diga que Deus não tem filhos prediletos. Deus nos ama de modo igual. Agora, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus, aumenta a nossa responsabilidade, tanto para com Deus quanto para com o nosso próximo. Mas preciso dizer algumas coisas. Deus se importa com detalhes. Tem gente que acha que Deus não está interessado nos pormenores. Quem disse isso? Deus se interessa sobre tudo e sobre todos. Deus se interessa com a pureza, uma vida casta, uma vida limpa diante de Deus, mas também um coração limpo para que a gente veja Deus e passe, através dessa condição espiritual, ver Deus também nas outras pessoas. Deus se importa com a justiça, não apenas a justiça divina, a justiça dele, mas a justiça social. Quando a gente se depara com o Antigo Testamento, a gente vai observar Deus falando para a gente ficar do lado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do oprimido, do injustiçado, daquele que é inocente. Mas nos tempos modernos, as pessoas não querem ficar ao lado de tais pessoas, querem tirar selfie, ou quando não, fotos, e querem lacrar com pessoas, entre aspas, poderosas, com os governantes. Ou seja, as pessoas vão por um outro caminho e não pelo aquele indicado pelo próprio Deus em sua palavra. Quando lemos Levítico e entendendo que a revelação é progressiva, lendo outros livros, lendo o Novo Testamento, que na verdade o cumprimento de Levítico se dá na pessoa de Jesus. Como assim? Observe que Levítico está cheio de sacrifícios, tem o altar, mas Jesus é o Cordeiro de Deus. Lembra da parte de João o Batista, isto é, aquele que batizava? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus também é o sacerdote. Jesus, além disto, é o santuário. Isto é o cumprimento de Levítico, é o que nós vamos observar quando lemos o Novo Testamento. Por causa de quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Lembram de João Batista? Uma referência a Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Pois bem, Jesus é esse Cordeiro, mas também é o sacerdote. Eu posso dizer aqui, de uma forma neotestamentária, Jesus é o sumo sacerdote. Além do que, Jesus é o santuário. Como assim? Jesus estava diante do templo, falou que o templo seria derrubado, fazendo alusão aos 3 dias, e as pessoas ficaram sem saber. Como assim? Será derrubado, será erguido em 3 dias? Demorou um tempão para ser reerguido.
mas Jesus se referia ao santuário, isto é, ao templo, como ao seu corpo. E hoje, cada igreja cristã local é o templo do Espírito Santo. Deus habita através do seu Santo Espírito individualmente em cada crente de Jesus? Sim, mas em um Novo Testamento há uma ênfase em Deus habitando na igreja de forma comunitária, coletiva, porque a igreja local é o templo do Espírito Santo. De modo que quando a gente lê Levítico, passa a viver de modo separado do pecado, mas não separado das pessoas. Porque a gente aprende que a Bíblia é transformadora. Transforme rituais em atitudes diárias de santidade e amor. Não apresente uma aparência de espiritualidade, mas a partir daquilo que Deus está fazendo em você através do seu Santo Espírito, viva de uma forma digna, correta, justa, piedosa e santa. Viva com atitudes diárias de santidade e amor. Amor a Deus, amor à sua palavra, amor às pessoas. Passe a amar com uma decisão e também em resposta àquilo que Jesus já colocou. E permita que o Espírito Santo lhe santifique continuamente. Porque nós não podemos ou não devemos extinguir o Espírito Santo no sentido de abafar a atuação dele, fazendo com que o nosso eu, isto é, o velho homem, venha ter uma projeção, uma condição de primazia. Ao contrário, a gente tem que mortificar esse velho eu, a velha natureza, e com a ajuda do Espírito Santo e sob a direção dele, fazer com que a nossa nova natureza, o que nos torna nova criatura em Cristo Jesus, por sua vez, que nos faz andar em novidade de vida, cuja inclinação não é para a carne, senão para as coisas do Espírito. Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e que você possa continuar aqui no Cantinho Teológico, fazendo uma maratona de vídeos. Existem muitos vídeos curtos que você pode desfrutar e, sobretudo, ir assimilando e colocando em prática os ensinamentos de Deus.